Você já parou para pensar no quanto viajar mudou ao longo da história? De caminhar por dias a cavalo, aos trens, carros, aviões. Mas tem um meio de transporte que, apesar de antigo, continua essencial até hoje: os navios. Eles carregam cargas, conectam países, transportam pessoas. Mas às vezes, esses gigantes dos mares somem. Ou pior, são encontrados à deriva, vazios, abandonados, com histórias de arrepiar. Se prepare para embarcar numa viagem por mares misteriosos. Hoje, você vai conhecer os 20 navios mais misteriosamente abandonados do mundo. E o número 1 é digno de roteiro de filme. Vamos lá? Costa Concórdia. Luxo que virou tragédia. Imagina um cruzeiro de luxo com restaurantes sofisticados, piscinas, cinemas e mais de 4.000 pessoas a bordo. Esse era o Costa Concórdia, um navio colossal que representava o ápice da engenharia naval moderna. Mas em janeiro de 2012, ele encalhou dramaticamente na costa da Itália após colidir com rochas em águas rasas. O mais chocante? O desastre não foi causado por falha mecânica ou tempestade, e sim por imprudência humana. Segundo as investigações, o capitão desviou a rota deliberadamente para passar mais perto da ilha de Giglio, apenas para impressionar uma mulher. Uma decisão egoísta que resultou em pânico, evacuação desastrosa e a morte de 32 pessoas. O Costa Concórdia permaneceu tombado na costa por anos, exposto como um monumento à arrogância. Foi o maior naufrágio de um navio de passageiros desde o Titanic, em número de vítimas. Hoje sua história serve de alerta. Não importa o tamanho da embarcação, basta uma decisão errada para tudo afundar. E o mar, impiedoso, guarda cada erro em silêncio profundo. SS Orang Medan, o navio que gritou do além. No final da década de 1940, embarcações que navegavam pelo Estreito de Malaca receberam um sinal de rádio arrepiante. Todos os oficiais estão mortos, provavelmente toda a tripulação. Eu morro. Era o último chamado do SS Orang Medan, um navio mercante holandês. Quando a embarcação foi localizada, os socorristas encontraram um dos cenários mais assustadores da história naval. Todos os tripulantes estavam mortos, espalhados pelos corredores, convés e cabines. Não havia sangue, não havia ferimentos, mas os rostos, congelados em expressões de terror absoluto. Alguns corpos estavam com os braços estendidos como se estivessem tentando se proteger de algo invisível. Antes que uma investigação completa fosse iniciada, o navio inexplicavelmente pegou fogo e explodiu, afundando rapidamente. Nunca foi possível determinar a causa. Teorias envolvem vazamento de gases tóxicos, contrabando de armas químicas e até fenômenos paranormais, mas nenhuma conclusão foi alcançada. O SS Orang Medan permanece como uma lenda assustadora dos mares. Um grito desesperado que ecoou pelo rádio e desapareceu nas profundezas do oceano. SS América, ou American Star, a rainha esquecida. O SS América foi um dos navios mais icônicos do século XX. Construído em 1939, ele foi símbolo de inovação, elegância e resistência. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como transporte de tropas. Depois, voltou a ser navio de passageiros de alto padrão. Ao longo das décadas, passou por reformas, mudanças de nome e donos. Mas foi em 1994 que seu destino tomou um rumo inesperado. Ele seria transformado em um hotel flutuante nas Ilhas Canárias. Para isso, precisaria atravessar o Atlântico sendo rebocado. Durante a travessia, uma tempestade feroz atingiu a embarcação. Os cabos de reboque se romperam. O SS América ficou à deriva
e acabou encalhando dramaticamente na costa de Forteventura. O navio partiu-se ao meio com o tempo e se tornou uma atração turística bizarra. Pessoas arriscavam a vida para escalar seus restos, mas com os anos o oceano venceu. Hoje, quase nada resta da grande nave. O SS América é o exemplo perfeito de como mesmo as lendas têm fim, e às vezes, em silêncio, enferrujadas à beira do nada. A embarcação que navegou sozinha. Em dezembro de 1872, a tripulação do navio Dei Gratia avistou uma embarcação à deriva no meio do Atlântico Norte. Era a Mary Celeste, uma escuna mercante que havia partido de Nova York rumo à Itália semanas antes. Ao se aproximarem, perceberam que havia algo estranho. O navio estava intacto, com as velas parcialmente içadas, comida estocada e carga preservada. Mas não havia uma alma viva a bordo. Toda a tripulação havia desaparecido, inclusive o capitão, sua esposa e a filha de 2 anos. Não havia sinais de luta, pirataria ou tempestade, apenas o bote salva-vidas. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos: envenenamento por vapor de álcool, motim, ataques marítimos e até abdução extraterrestre, mas nenhuma foi confirmada. O mistério da Mary Celeste permanece intacto até hoje. Ela navegava perfeitamente, mas sozinha. O mar a encontrou vazia. E nós, mais de 150 anos depois, ainda nos perguntamos: o que aconteceu com a tripulação da Mary Celeste? SS Airfield, a natureza que renasceu sobre o aço. Na baía de Homebush, em Sydney, Austrália, repousa um navio que parece saído de um conto de fantasia. O SS Airfield, construído em 1911, foi uma embarcação a vapor usada na Segunda Guerra Mundial para transporte de suprimentos. Após sua aposentadoria, foi deixado em uma área destinada à desmontagem de embarcações. Mas o desmanche nunca aconteceu. Com o tempo, o navio começou a ser tomado pela vegetação local. Hoje, árvores inteiras brotam de dentro do casco. Seus galhos se projetam para fora, formando uma floresta viva sobre uma estrutura de aço enferrujado. O contraste entre o metal corroído e o verde exuberante tornou o navio uma atração para fotógrafos e curiosos. Ele é conhecido como o navio floresta. O SS Airfield deixou de ser apenas um navio abandonado. Tornou-se símbolo da resistência da natureza, que retoma seu espaço mesmo onde tudo parece morto. Uma embarcação que, em vez de naufragar, floresceu. Carol A. Deering, escuna sem tripulação. Em 1921, um navio pesqueiro encontrou a escuna Carol A. Deering encalhada nas perigosas águas dos Diamond Shoals, na Carolina do Norte. À distância, parecia uma embarcação abandonada, mas ninguém imaginava o que havia, ou não havia, a bordo. Quando a guarda costeira chegou para investigar, a cena era surreal. Toda a tripulação havia desaparecido. Não havia corpos, nem sinais de luta, nem qualquer indício do que poderia ter acontecido. Documentos, equipamentos de navegação e todos os botes salva-vidas estavam sumidos. A escuna estava intacta, mas vazia, um verdadeiro navio fantasma. Durante meses, o FBI investigou o caso. Cogitaram motim, pirataria, até envolvimento soviético, isso em plena era do pós-guerra. Nada foi provado, nenhuma pista confiável apareceu. A Carol A. Deering permanece como um dos mistérios marítimos mais documentados dos Estados Unidos, e até hoje é como se a tripulação simplesmente tivesse evaporado do convés, engolida pelo próprio oceano. Navios fantasmas da Coreia do Norte. Marés de horror. Imagine caminhar por uma praia no Japão e encontrar um barco à deriva. Dentro dele, corpos em decomposição, documentos em coreano, pedaços de redes e roupas rasgadas. Esses barcos aparecem todos os anos como relógio.
São chamados de navios fantasmas da Coreia do Norte. A bordo, os restos de pescadores, mortos pela fome, frio e desorientação. Mas por que isso acontece com tanta frequência? Na verdade, esses homens são obrigados a pescar em mares cada vez mais distantes para atender às metas impostas pelo regime norte-coreano. Só que os barcos são precários, sem GPS, sem rádios modernos, sem motores confiáveis. Eles se perdem, morrem e seus barcos seguem à deriva, empurrados pelas correntes do Mar do Japão. É um lembrete cruel. Às vezes, o abandono não acontece no mar. Começa muito antes, em terra firme, dentro de regimes opressivos. Esses barcos não são só cascos vazios. São tumbas flutuantes de um sistema que recusa modernizar-se, mesmo à custa de vidas humanas. O navio sob o World Trade Center, fantasma de outro século. Durante as escavações para construir o novo World Trade Center, após os atentados de 11 de setembro, trabalhadores encontraram algo completamente inesperado. A cerca de 6 metros abaixo do solo, repousava um navio de madeira do século XVIII. Sim, um navio real, com estrutura preservada, pregos forjados à mão e madeira datada de 1773. Ele havia sido enterrado ali durante a expansão territorial de Manhattan no século XIX, quando os portos foram aterrados para ganhar espaço. Provavelmente foi abandonado em um antigo cais, coberto por entulho e solo, até desaparecer sob os prédios que viriam. Ninguém sabia que ele estava ali. Ninguém imaginava. A descoberta chocou arqueólogos e engenheiros. Era como se a cidade tivesse enterrado, literalmente, um pedaço de sua própria origem. Esse navio jamais naufragou no mar, naufragou no tempo. E ficou ali, adormecido, sob os alicerces de um dos maiores ícones da história americana, esperando ser redescoberto. Um fantasma do passado, bem no coração de Nova York. O USS Fenichite, do luxo à ferrugem. Poucos navios tiveram uma vida tão curiosa quanto o USS Fenichite. Ele começou como um iate de luxo, depois foi comprado pela Marinha dos Estados Unidos e participou de 2 guerras mundiais. Chegou até a ser usado por Thomas Edison em experimentos contra submarinos inimigos, mas sua glória não durou. Após décadas de serviço, o navio foi vendido para uso particular. Seu novo dono tentou restaurá-lo, mas desistiu quando viu o custo. Simplesmente o encostou em um canal na Flórida e o abandonou. Com o tempo, o Fenichite se deteriorou. Ferrugem tomou conta. Plantas começaram a crescer em seu convés. E ele virou uma espécie de ponto turístico macabro, o navio fantasma de Taylor Creek. Hoje ele serve como refúgio para pássaros e como curiosidade para os moradores locais. Mas também é uma metáfora viva de como até a engenharia, o poder e a história podem apodrecer quando são deixados de lado. O Octavius, a tripulação congelada no tempo. A história do Octavius é daquelas que parece ficção científica, mas não é. Em 1761, o navio partiu de Londres rumo à China. Após concluir sua entrega, o capitão decidiu voltar por uma rota ousada, a passagem noroeste, pelo Ártico. Era um risco enorme, a rota ainda era inexplorada. O navio desapareceu sem deixar vestígios. 14 anos depois, em 1775, um baleeiro encontrou o Octavius à deriva nas águas congeladas da Groenlândia. Quando a tripulação subiu a bordo, encontrou todos os tripulantes mortos, congelados nas suas posições. O capitão ainda estava sentado à sua mesa, com uma caneta na mão e o diário de bordo aberto. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante. O frio havia transformado o navio numa tumba congelada. Como o Octavius navegou tanto tempo sozinho? Por que ninguém o encontrou antes? Ninguém sabe, mas o navio entrou para a história como uma das mais assustadoras aparições marítimas de todos os tempos.
O navio fantasma do Estreito de Northumberland, velas em chamas. Por mais de 200 anos, moradores da costa leste do Canadá afirmam ver um navio em chamas cruzando o mar, no Estreito de Northumberland. A visão é sempre parecida: uma embarcação antiga, com velas abertas e cercada por fogo, mas que nunca afunda, nunca se aproxima, e quando tentam alcançá-la, desaparece no ar. Esse fenômeno acontece entre a ilha Prince Edward e a Nova Escócia. Testemunhos atravessam gerações, incluindo pescadores, militares e turistas. Em 1900, um grupo até tentou resgatar o navio, acreditando que havia pessoas a bordo, mas quando se aproximaram, tudo sumiu, sem deixar rastro. Cientistas tentaram explicar como ilusão de ótica causada por gases ou reflexos atmosféricos, mas nenhuma teoria convenceu os locais. Para eles, é um aviso, uma lembrança de um navio condenado que ainda tenta alcançar seu destino. Real ou não, o navio fantasma do Northumberland tornou-se parte viva do folclore marítimo. Um incêndio eterno sobre as águas frias, que ninguém consegue apagar. O naufrágio de 2019, descoberto por acaso. Em 2019, pesquisadores da NOAA, a Administração Oceânica dos Estados Unidos, realizavam testes com drones submarinos no Golfo do México. O objetivo era mapeamento e estudo de vida marinha, mas o que encontraram foi inesperado. Lá no fundo, a centenas de metros da superfície, havia um naufrágio do século XIX praticamente intacto. O casco de madeira ainda preservava partes do mastro, do leme e detalhes de construção típicos da época. Sem registros de naufrágio na região, ninguém sabia exatamente qual era o navio. Estudiosos especularam se era uma embarcação de transporte ou mesmo um barco de escravos encoberto. O achado ativou uma força-tarefa emergencial entre arqueólogos marítimos, universidades e historiadores. Tudo foi documentado em tempo real. O próprio público pôde acompanhar parte do mergulho pela internet. Essa descoberta acidental mostrou como o oceano ainda guarda segredos imensos, esperando serem revelados, e que o fundo do mar não é só um cemitério de embarcações, é uma cápsula do tempo, prestes a contar histórias há séculos submersas. A Bessie A. White, o navio que ninguém ouviu afundar. A Bessie A. White era uma escuna de 4 mastros construída no início do século XX. Ela transportava carvão e cruzava as costas dos Estados Unidos, até que, em 1922, sua história chegou ao fim. Durante uma viagem de rotina, a embarcação enfrentou más condições e acabou encalhando a poucos metros da costa de Long Island. O impacto foi violento. A água invadiu a estrutura rapidamente, mas, surpreendentemente, todos os tripulantes sobreviveram. A tragédia real veio depois. O pedido de socorro foi feito, mas ninguém respondeu. Ventos fortes, interferência nas comunicações e nevoeiro impediram que fossem encontrados de imediato. Foi apenas quando um dos botes conseguiu chegar à terra firme que o resgate foi acionado. A embarcação ficou abandonada ali, sendo lentamente devorada pelo oceano e pela areia. Até hoje, restos do casco aparecem quando a maré baixa, como uma lembrança esquecida de uma história que quase ninguém conhece. A Bessie A. White não teve vítimas, mas foi enterrada viva no silêncio da praia, onde permanece como uma cicatriz esquecida. O SS Marreno foi um navio de passageiros construído na Escócia em 1905. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi convertido em navio-hospital, transportando soldados feridos pelas águas da Oceania. Depois da guerra, voltou à vida civil, até que em 1935 foi vendido como sucata e rebocado em direção ao Japão. Mas o destino tinha outros planos. Durante a travessia, um ciclone atingiu a embarcação. Os cabos de reboque se romperam e o marreno ficou à deriva no mar da Tasmânia. Sem controle, acabou encalhando nas areias da ilha Fraser, na Austrália.
a tripulação de manutenção sobreviveu e acampou na praia até o resgate. Mas o navio, abandonado, jamais foi retirado. Com o tempo, mirou ruína enferrujada e depois, ponto turístico fantasmagórico. Hoje, a carcaça do marreno está cravada na areia, cortada pela ferrugem e pelo vento. Testemunha silenciosa de guerras, tempestades e do abandono final. Do hospital ao esqueleto, do cuidado à solidão. M.V. Lyubov Orlova. A deriva com ratos canibais. Imagina um navio à deriva no Atlântico, completamente vazio, mas habitado por ratos famintos que devoram uns aos outros para sobreviver. Essa é a lenda do M.V. Lyubov Orlova. Construído em 1976 para turismo na Antártida, o navio soviético operou por décadas, mas em 2010 foi apreendido no Canadá por dívidas acumuladas. E, a partir daí, começou sua descida ao abandono. Em 2013, foi rebocado para ser desmontado na República Dominicana, mas o cabo arrebentou durante a travessia e o navio foi solto no mar aberto, sem tripulação. As autoridades o perderam de vista. Durante meses, surgiram relatos de que ele ainda estava flutuando. Alguns navios o avistaram brevemente, outros diziam que ele havia afundado. O que chocou o mundo foi o rumor, jamais confirmado, de que o navio abrigava ratos canibais, sobrevivendo apenas comendo uns aos outros. O Lyubov Orlova se transformou em mito moderno, um navio fantasma pós-soviético, carregado de escuridão, dívida e desespero. E até hoje, não se sabe com certeza onde ou se ele afundou. O SS Oregon, a lenda do transatlântico rápido. O SS Oregon foi, por um breve período, o navio de passageiros mais rápido do Oceano Atlântico. Construído no século XIX, ele simbolizava o progresso, a eficiência e a inovação em alto mar. Mas sua jornada teve um fim tão repentino quanto trágico. Em 1886, enquanto cruzava o Atlântico com centenas de passageiros, o Oregon colidiu com um objeto submerso não identificado. A embarcação sofreu uma rachadura no casco e começou a afundar lentamente. Apesar do pânico, a tripulação agiu com rapidez. Havia bote salva-vidas, mas não o suficiente para todos. Felizmente, outro navio passava nas proximidades e pôde auxiliar no resgate. Todos sobreviveram, mas o navio foi abandonado no fundo do oceano, transformando-se em um dos naufrágios mais famosos da costa de Nova York. Hoje, os restos do SS Oregon ainda estão visíveis em dergulhos na Long Island Sound, com motores gigantescos e peças de ferro cobertas por corais. Uma prova de que até a embarcação mais veloz pode ser detida pela força invisível do mar. M.V. Kaptaianis, um navio grego tombado na Escócia. Em 1974, o M.V. Kaptaianis, um navio de carga grego, estava ancorado no estuário do rio Clyde, na Escócia. Durante uma tempestade violenta, ele colidiu com um outro navio, um petroleiro muito maior. A âncora do Kaptaianis se rompeu. Sem controle e enfrentando ventos fortes, o capitão decidiu agir rápido. Para salvar a tripulação, ele deliberadamente encalhou o navio em um banco de areia próximo à costa. O plano funcionou. Todos a bordo sobreviveram, mas o navio ficou ali, tombado, inclinado de lado, e nunca mais foi removido. Hoje, o Kaptaianis está visível da costa, enferrujado, cortado pelas marés, como uma baleia de aço adormecida. Alguns moradores o chamam de navio do açúcar, pois dizem que transportava esse tipo de carga. Ele virou parte da paisagem local, um ícone abandonado que o tempo se recusa a esconder. E mesmo sem tripulação, o Kaptaianis continua ali, olhando para o horizonte, como se esperasse uma chance de voltar ao mar. M.V. La Família Express, o naufrágio que o furacão enterrou. O M.V. La Família Express começou sua vida como navio soviético de apoio a plataformas de petróleo.
Depois do colapso da URSS, foi vendido para uso civil e renomeado. Seu fim, no entanto, seria selado por uma força que nenhum motor ou tecnologia conseguiria vencer: um furacão. Em 2004, a embarcação estava ancorada próximo às Ilhas Turcas e Caicos, quando o furacão francês atingiu a região. A força dos ventos e das ondas foi tamanha que o navio foi arrastado por mais de 12 milhas antes de encalhar em um banco de areia. Desde então, ninguém mais tentou removê-lo. O La Famille Express ficou ali, abandonado, exposto ao sol e à ferrugem. Com o tempo, pichações, vegetação e histórias locais passaram a envolver sua carcaça. Hoje, ele é uma espécie de ruína moderna, uma lembrança de que nem sempre a derrota vem de falhas humanas. Às vezes, a natureza apenas decide que é hora de parar de navegar. Edward Bollin, um navio perdido no deserto. Se você caminhar pelas dunas da Costa dos Esqueletos, na Namíbia, vai encontrar algo que parece impossível: um navio encalhado no meio do deserto. É o Edward Bollin, um vapor alemão que em 1909 navegava pela costa africana sob forte neblina. Desorientado, o capitão não viu que os ventos e as correntes estavam empurrando a embarcação para a areia firme. O navio encalhou a quase meio quilômetro da água. Isso mesmo, ele ficou tão longe da maré que parecia um erro de perspectiva. Com o passar dos anos, o deserto avançou ainda mais. Hoje, o Bollin está completamente cercado por areia. Sua estrutura permanece parcialmente intacta, metade navio, metade esqueleto metálico. Turistas aventureiros visitam o local guiados por jipes. Para eles parece uma miragem, um navio que se perdeu, não no oceano, mas em terra firme. Ali, isolado do mar, o Edward Bollin nos lembra que, às vezes, até o mar abandona seus mortos. Dimitrios, contrabando e abandono. O Dimitrios é um pequeno cargueiro grego que está encalhado desde 1981 em uma praia de águas rasas chamada Valtaki, no sul da Grécia. Mas o que o torna tão famoso não é onde ele está, mas por que está ali. Há muitos rumores sobre o Dimitrios. Um deles é de que o navio era usado para contrabandar cigarros ilegais entre Turquia e Itália. Quando as autoridades se aproximaram, a tripulação teria abandonado o navio e incendiado parte da carga para apagar os rastros. Outra versão diz que, após ser apreendido por dívidas e má manutenção, ele ficou à deriva por semanas até encalhar na praia. Seja qual for a verdade, o fato é que o Dimitrios foi completamente abandonado. Hoje, sua carcaça enferrujada virou ponto turístico, inspiração para fotógrafos e cenário de filmes independentes. Ali, imóvel na areia clara e sob o sol do Mediterrâneo, ele parece mais uma peça de arte do que um navio. Mas, para quem olha com atenção, o Dimitrios é muito mais. É a prova de que todo navio tem duas histórias, a oficial e a real. O mar guarda mais do que água, guarda histórias. Esses navios, agora fantasmas, são lembretes silenciosos de que nem tudo que parte, volta. Qual será o próximo a desaparecer?